Ai, Nutri, vi lá na internet, tô fazendo agora dieta low carb, entendeu? Não tô comendo nada que vem debaixo da terra, nem cenoura, nem beterraba, nem nada disso, porque carboidrato é o vilão, entendeu? Eu vi lá que ele dá diabetes, então eu cortei isso da minha vida. Mas aí no final de semana eu como lá meu doce, porque eu não aguento ficar sem açúcar, entendeu? Então eu como meu doce todo dia depois do almoço e no final de semana também. Ai, lindeza, vamos falar tudo sobre a dieta low carb? Será que a gente precisa ser tão restrita assim com carboidrato? Será que a gente pode exagerar nele? Qual que é então desse macronutriente? Ele é vilão ou mocinho? Eu sou Poliana Pedrosa, eu sou nutricionista e coach em nutrição, criadora do método de alimentação consciente. Já te convido para se inscrever aqui no meu canal, porque eu estou postando várias dietas da moda, desmistificando e te ajudando a segui-las, e também muito mais conteúdo sobre suplementação e etc. Já dá o like se você gosta desse título aqui, né? Dieta Low Carb, e vamos lá. Lindeza, presta atenção aqui. Dieta low carb não é dieta no carb, ok? Dieta no carb tem outro nome, se chama cetogênica. Para isso a gente pode fazer um outro vídeo depois, mas aqui nós vamos falar sobre a dieta low carb, que é baixo carboidrato. E aí tem até várias outras associações ou grupos. Por exemplo, a dieta low carb, ela pode ser restrita, que realmente é mais baixa em carboidrato, ainda assim não é no carb, e a dieta moderada, que é uma dieta que sim, você pode levar ela aí como um estilo de vida que não tem problema, tá? Mas a primeira coisa que eu já quero deixar muito clara, pelo amor de Deus, não vamos virar carbofóbicos, porque se tem uma coisa que é um extremo, é esse tal de carboidrato. Ou a pessoa, ela é total carbolândia, né? É carboidrato de manhã, com pão com manteiga, no meio da manhã é biscoitinho, na hora do almoço é pratão de macarrão, à tarde é mais pão com manteiga e à noite é um hambúrguer ou uma pizza. Ou a pessoa, ela vira carbofóbica, que ela aprende um pouquinho ali, acha que está sabendo de alguma coisa e fica com medo até das frutas, fica com medo até de comer aveia. Então vamos parar de extremos, tá bom? Meio termo aqui agora você vai saber sobre a ciência, eu vou te explicar tudinho. Realmente, antigamente, a gente tinha a gordura, né, como vilão. Então, ai, ovo não pode, colesterol, nananã. Aí caiu por terra, percebeu então que o que aumentava o triglicerídeos lá no seu exame de sangue é realmente o alto consumo dos carboidratos. Mas será que é todo tipo de carboidrato? Ou tem um grupo específico de carboidrato que é o responsável por aumentar esse triglicerídeos, que é o responsável por causar a diabetes e causar as outras doenças crônicas? Pois bem, realmente, quando a gente consome um carboidrato, a gente tem um pico do hormônio insulina para colocar essa glicose do carboidrato dentro da célula. Só que há tipos de carboidratos, que são os carboidratos de alto índice glicêmico, que têm a capacidade de elevar muito mais essa insulina. E, portanto, você então, com uma maior insulina, você fica naquele modo que a gente chama de armazenamento. Insulina é um hormônio anabólico, lindeza. Então, toda vez que ela está alta, você está com esse modo armazenamento ativado. E o que é esse modo armazenamento? É pochete, é isso mesmo. Então, insulina é um hormônio que realmente, se em excesso, vai levar a pochete. Só que não é só isso, né? Quem dera também fosse só estética, não é. É porque também, se você tá com muita insulina, muita insulina, muita insulina, seus receptores começam a ficar perdidos e fala: meu Deus, tem muita insulina aqui, o que eu vou fazer? Eu não consigo utilizar toda essa insulina. E aí vai dando tilt lá no seu receptor. E aí que começa uma coisa que a gente chama de resistência à insulina, que é quando o seu corpo produz muita insulina, mas ele não consegue utilizar. Então fica com essa deficiência. E isso também é prejudicial para o emagrecimento, porque, de novo, você tem muita insulina circulante, você está naquele modo armazenamento de pochete. Sem contar, é claro, que esse excesso de insulina, com essa resistência à insulina, vai realmente levar ao diabetes tipo 2, a outras doenças crônicas ou doenças inflamatórias. Então, qual que é a solução, Nutri? É cortar o carboidrato. Ai, não vou comer nenhum carboidrato, porque eu não quero ficar nesse modo de armazenamento.
Pois bem, lindeza, tem um outro grupo de carboidrato, que são os carboidratos de baixo índice glicêmico, que já não elevam tanta glicemia do seu sangue, portanto, não tem tanta insulina e, portanto, então, você consegue utilizar aquela glicose sem causar nenhum estrago. Olha que maravilha desses carboidratos, então, né? Então, já de cara eu te falo, sim, realmente, esses carboidratos refinados, o que é, né, o carboidrato de alto índice glicêmico, gente? É o carboidrato refinado, é um carboidrato simples, que não tem fibra ali, ou tem pouca fibra. Então, esse tipo de carboidrato de alto índice glicêmico aí, o que é, né? Farinha, açúcar, pãozinho, biscoitinho, tudo que não tem fibra, gente, tudo que é um carboidrato simples. Esse sim você pode evitar ao máximo, porque realmente não vai te causar nenhum benefício. Não que você tenha que abolir da sua vida. Eu sempre falo que a gente não tem que abolir nenhum prazer da vida, apenas ter moderação. Mas esse sim você pode evitar ao máximo. Agora, os carboidratos complexos, sim, você pode e deve consumir. Tá? O que é um carboidrato complexo? Ele tem fibra. A estrutura dele lá vai fazer o quê? Vai fazer com que a digestão dele seja mais lenta, te dando mais saciedade. Por isso que ele não eleva tanta glicemia. Outra característica do carboidrato refinado, simples, é que realmente você come uma frutinha ali e já está com fome de novo. Já o complexo, não. Você fica mais saciado por mais tempo, porque ele tem mais fibras. Então, entendido, né, o que são os carboidratos de alto índice glicêmico ou carboidratos refinados, carboidratos simples, e o que são os carboidratos complexos, que são carboidratos com baixo índice glicêmico, com mais fibras. Os de alto você deve evitar e os de baixo você deve priorizar. Só que tem um truquezinho que eu já vou te ensinar aqui de cara, que é o de modular a carga glicêmica desses carboidratos. O que você vai fazer? Você vai comer pouca quantidade desse carboidrato de alto índice glicêmico. Então, se você vai comer lá um prato de macarrão, come 2 colheres, 2 pegadores ali do macarrão, uma porçãozinha, e você vai associar outro grupo alimentar ali que tenha fibras, que vai garantir mais essa saciedade, essa digestão lenta. Então, pode ser proteína, um tipo de gordura ou fibras. Isso já vai modular a carga glicêmica do carboidrato. É outra história. Mas na dieta low carb, então vamos lá. Nutri, quero fazer dieta low carb para emagrecimento, eu preciso cortar todos os macronutrientes? Não precisa, mas eu falo que o carboidrato é o macronutriente que a gente mais pode brincar com ele dentro da nutrição. Porque dieta, gente, são tudo estratégias. Não existe dieta que é perfeita para o resto da vida. Existe a dieta que é perfeita para aquele momento. E, por exemplo, quando você faz uma dieta low carb, você melhora muito sua sensibilidade à insulina. Depois que você melhorou sua sensibilidade à insulina, você já está entrando ali num platô, é hora de você então colocar mais carboidrato para continuar no processo de emagrecimento. É quebrar o platô do corpo. Então eu gosto muito de utilizar o carboidrato nesse sentido. Segue uma dieta um pouco restrita em carboidrato 2 meses e depois coloca uma dieta com alto carboidrato. Você vai ver o tanto que você vai emagrecer comendo carboidrato. Então, brinque, gente, com esses macronutrientes. Até por isso que existem os profissionais, né? Os nutricionistas estão aí para justamente ir quebrando o platô e ir mudando as estratégias. Depois eu posso até fazer um vídeo aqui sobre efeito platô. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Gente, eu não sou uma pessoa que faz questão nenhuma de comer carboidrato na hora do almoço, nem no jantar. Então, o meu almoço, para mim, é tranquilamente a proteína, carne e salada. Até porque legumes têm um pouquinho de carboidrato, gente. Majoritariamente é fibra, mas tem um pouquinho. Então, assim, eu encho meu pratão de salada e como ali a proteína. Não faz falta arroz, feijão para mim, batata, nada disso. Agora, no café da manhã ou no lanche da tarde, eu gosto de comer um carboidrato, principalmente de fruta. Então, eu como meu carboidrato, eu como minha aveia, um mingau de aveia, uma batata doce, alguma coisa do tipo. Jamais eu fico comendo, por exemplo, uma tapioca inteira. Claro que depende do meu objetivo.
Quando é emagrecimento, eu não vou comer, então, uma tapioca inteira, eu vou fazer uma crepioca com menos tapioca misturada com ovo, com uma chia, um queijo. É isso, low carb, lindeza. Não é no carb, é você ter inteligência de saber quais carboidratos comer no melhor horário e na quantidade certa. Então, é dar preferência para comida de verdade, para um carboidrato complexo. Sabe por quê? Porque dieta, que é essa que você restringe demais a longo prazo o carboidrato, sabe o que acontece? Tem um aminoácido chamado tirosina que ele é desviado do ciclo normal dele para entrar na produção de energia. E esse aminoácido ele é muito importante para contrabalancear a tireoide. Então você vai ver que seus hormônios da tireoide começam a ficar alterados no exame de sangue por causa de carboidrato muito baixo. Você para de menstruar, você começa a ficar mais estressada, porque carboidrato é o macronutriente que mais contrabalanceia cortisol. Quando você está estressado, quando você está ansiosa, o que você vai buscar? Não é um docinho, não é uma massa, não é alguma coisa assim? Justamente porque ele balanceia. É claro que você não vai entrar lá no docinho na massa, nem no macarrão, mas sim dar um carboidrato, por exemplo, ali nesse horário de 4, 5 horas, é chave para controlar a sua ansiedade do período da noite. Então, são estratégias. Eu sou super adepta da dieta low carb, eu faço dieta low carb, porém, você tem que saber quão low carb é e por quanto tempo. Então, assim, às vezes, né, você vai e fala assim, não vou comer a tapioca porque é carboidrato, mas enfia ali na farinha de amêndoas e farinha de coco, que é muito calórico. Se é muito calórico, se você tá passando lá as calorias que precisa durante o dia, você acha que você vai emagrecer? Não vai, porque independente da estratégia alimentar, assim como no jejum intermitente, que já tem vídeo no nosso canal aqui sobre o jejum intermitente, assim como no jejum intermitente, o que importa é o déficit calórico. Então, dieta low carb balancear aí o melhor horário para se comer o carboidrato, o tipo de carboidrato que você gosta, dando preferência para os complexos, aumenta a gordura boa. O que é gordura boa? É abacate, castanha, azeite. Não que você não possa consumir as outras, mas sim que você deva dar preferência a essas gorduras mono e poliinsaturadas, o ômega 3, o salmão, a sardinha, as sementes. E o consumo de proteínas é em alta quantidade, fracionado ao longo do dia, independente da estratégia alimentar. Eu posso fazer um vídeo depois só explicando as proteínas, mas proteína, lindeza, é o que vai garantir manutenção da massa muscular, tem um efeito termogênico, então vai acelerar um pouquinho o seu metabolismo e vai contribuir para a síntese proteica. Então, um pouquinho de proteína no café da manhã, um pouquinho de proteína no almoço e um pouquinho de proteína à noite. Uma outra vertente da dieta low carb, por ser rica em gorduras, é a saciedade. Então, uma dieta low carb, você não precisa comer de 3 em 3 horas. Já caiu por terra isso, lindeza? A gente come na hora que a gente tem fome. Claro que, dependendo do seu nível aí, às vezes os seus mecanismos de fome e saciedade ainda estão desregulados. Quando você é viciado no carboidrato, por exemplo, você tende a querer beliscar a cada 3 horas, porque realmente você sente fome. Mas quando você eleva aí esse consumo de proteínas e gorduras, você se mantém saciada por mais tempo. Eu falo até, lindeza, que nunca vá para um jejum intermitente sem antes ter passado para uma low carb, justamente para você ir ativando esses mecanismos de fome e saciedade. Então, comece uma dieta low carb, quando você já estiver pleno ali, aí você vai para o jejum intermitente, que tem um vídeo aqui no nosso canal. Então, não precisa comer a cada 3 horas, mas tente escutar o seu corpo. Isso é fome mesmo? Isso é vontade de comer? E aí, se você chegar à conclusão de que não, realmente estou com fome, aí você faz uma refeição balanceada e equilibrada. Carboidrato à noite, nutre, engorda ou não? Lindeza, qualquer coisa que você comer em excesso à noite, você vai engordar. À noite é o pior horário para você se fartar de comer. E eu sei que é o horário que as pessoas mais têm dificuldade, mais têm apetite. Então, uma estratégia, já pega essa dica.
comer carboidrato no final da tarde, mas o carboidrato complexo, uma banana, uma aveia, uma batata doce, um pão integral também, pode te ajudar a não ter esse mecanismo de compulsão alimentar à noite. Então não pule o lanche da tarde se você é desse tipo de pessoa que tem muita compulsão à noite, tá? Dê preferência aí para fazer um lanchinho antes de ficar com tanta fome. Aí nesse caso é interessante até não esperar a fome chegar com força. À noite, lindeza, nossos hormônios, nossas enzimas digestivas já não estão trabalhando da mesma forma que durante o dia. Então qualquer macronutriente, se você exagerar à noite, a tendência de engordar é maior. O carboidrato em si não é o problema é realmente esse excesso. Se você gosta, por exemplo, de comer o carboidrato à noite, não coma na hora do almoço e coma à noite, ou não coma de manhã, escolhe uma troca, pensando na dieta low carb. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, já dá o like aqui, ajuda a Nutri a crescer e multiplicar esse conhecimento com muito mais pessoas. Se inscreva no canal, porque toda quinta-feira às 12 a gente está postando conteúdo novo. E ative as notificações para ser avisado sempre que esse conteúdo for postado. Fica com Deus, um beijo da Nutri.